Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado: o Senhor te trouxe aqui nesse lugar. Segure na mão dessa pessoa que está perto de você. Feche os seus olhos por um momento e invoque a presença daquele que é digno de louvor, de honra, de glória nessa manhã. Convida ele, querido, convida ele para sentar pertinho de você. Convida o Abba, convida o teu Pai. Oh Espírito Santo de Deus, a palavra Abba vai além do meu papai, meu paizinho. A palavra Abba é uma palavra de uma criança que não consegue falar o nome completo de pai, porque ele não consegue discernir a grandeza do seu pai, mas ele já o identifica e ele chama ele de Pá. Ele é o nosso Abba, ele é o nosso pai. E nessa manhã nós cremos que o Senhor tem uma palavra liberada sobre os nossos corações. Acreditamos no agir de Deus, no trabalhar do Senhor para com a tua vida. Porque, querido, Deus sabe, querido, o que é melhor para a tua vida, Deus sabe. E Ele tem preparado algo para você na manhã de hoje. Oh Espírito Santo de Deus. Oh, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Oh Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não tenha pressa, querido. Estás aqui, Senhor. Os céus te conduzirá em segurança. Os céus te conduzirá em segurança. Aleluia. Oh. Há uma essência, a presença dele. Abram as vossas Bíblias comigo. No livro do princípio, livro do Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Saí de casa hoje dizendo: Senhor, arrebata o meu coração, Senhor, nessa manhã. Sabe, querido, nós precisamos pedir ao Senhor experiências com a glória dEle, experiência com a presença dEle. Às vezes nós estamos tão apáticos, às vezes nós estamos tão acostumados com um culto e nós esquecemos, querido. Às vezes nós estamos tão preocupados com a aparência, mas nós esquecemos da essência. Porque a aparência, querido, não quer dizer muita coisa se nós não tivermos a essência dele conduzindo a nossa vida. E dá para sentir a essência do Senhor nessa manhã sobre a nossa vida, porque cremos que Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia! Livro do Gênesis, livro do princípio, capítulo 1. Quero agradecer a Deus. Antes de nós lermos pela vida do pastor Júlio, da pastora Aline Joyce, os demais pastores dessa igreja,
Que Deus possa abençoar a vida desse casal, desses líderes aqui dessa igreja. E eu quero crer que Deus fará coisas tremendas sobre esse lugar. Amém? Eu quero crer que cada dia vai ficar mais difícil de ministrar nesse púlpito. Cada dia vai ficar mais intenso, vai ficar mais forte. Eu quero acreditar que daqui fluirão rios que vai banhar nações. Aleluia! Aqui o Senhor fará entender. Muitas pessoas terão a sua consciência aberta, e o Senhor fará com que elas entendam o que era o reino de Deus sobre a nossa vida. Querido, o reino de Deus vai além das nossas expectativas, vai além daquilo que nós achamos que o Senhor precisa nos dar. O reino de Deus, ele vem, quando você entende o reino de Deus ele vence toda a nossa expectativa. Porque antes de entendermos o reino de Deus, nós carregamos um cântaro, colocamos na cabeça e vamos na igreja como quem vai buscar alguma coisa. Quando nós passamos a entender o reino de Deus, porque quando nós entendemos o reino de Deus, nós já não viemos mais para a igreja, nós já não vamos mais vir para a igreja com um cântaro. Nós vamos vir para a igreja sem expectativa de nada dessa terra. Sabe, querido? Aquela mulher, ela tinha aquele cântaro na cabeça de João capítulo 4, ela tinha a expectativa de pegar água daquele poço, mas ela não sabia que encontraria alguém maior do que aquele poço. Eu quero dizer a você que o que está aqui nessa manhã é maior do que as suas expectativas. O que está aqui na manhã de hoje, querido, é aquele que vai te convencer a deixar o cântaro junto ao poço. Você voltará para a cidade. Escute isso. Aquela água daquela mulher era para banhá-la da sua prostituição, porque ela estava com um marido que não era dela. Aquela água que ela foi buscar junto ao poço estaria banhando ela do seu ato de prostituição. Mas o gostoso é que Jesus esperou ela na beira do poço. Aquela água que ela levaria do poço duraria alguns dias. Porque se ela foi 3 horas da tarde, sabe por que ela foi às 3 da tarde para o poço? Porque era o horário das prostitutas buscarem água. Porque elas não podiam buscar água junto com as demais mulheres. Quando ela pegava o cântaro, ela estava reconhecendo perante toda a sociedade que ela era uma indigna de estar com as demais. Mas Jesus iria mudar a história dela. Jesus vai mudar a história de Garanhuns, querido. Jesus vai tirar os cântaros das mãos dos líderes, porque Deus nos ensinará a deixar o cântaro para lá. Escute, a água talvez duraria alguns dias. Diga para o irmão do seu lado, alguns dias. Aquela água, ela não poderia, pastor Júlio César, repartir com mais ninguém, porque era apenas um cântaro. Mas a água que Jesus tinha para dar para ela iria dar de beber a uma cidade inteira. Querido, quando o Senhor te pede água, pode dar a água para Ele, porque Ele tem algo maior para a sua vida. Aleluia! Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior do que as tuas expectativas. Deus tem algo maior para fazer. Talvez você entrou aqui dizendo: mas eu estou precisando de um milagre nesta área. O Senhor vai te ensinar a abrir mão desse milagre por Ele. Porque esse milagre é muito pouco para aquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Ao invés de você levar água para casa, você vai levar água para a sua família. Você vai bater de porta em porta e dizer: olha, do meu interior está fluindo rios de águas vivas.
Diz para o teu irmão: deixa junto ao poço. Diz para ele: deixa junto ao poço. Diga: não leva nada, leva ele. Amém? Leva ele. Sai daqui com Jesus, irmão. Talvez você não saia daqui com chave, mas você saia com aquele que tem a chave de Davi. Ele é maior, querido. Ele é maior. Eu não acredito que Jesus é evangélico. Eu acredito que Jesus é o Senhor de toda a terra. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Diga comigo: disse Deus: haja luz, e houve luz. Diga comigo: nos encheu de sua glória. Amém? Querido, uma das coisas que nós temos percebido na igreja do Senhor é aquilo que já foi falado em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus perece porque lhe falta o entendimento, o conhecimento da glória de Deus sobre a sua vida. Uma das coisas que destrói a igreja é a falta da palavra, a falta do conhecer a palavra. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que nos dias de hoje nós precisamos abrir o nosso entendimento e pedir para que o Senhor inunde o nosso coração do conhecimento da glória do Senhor. A Bíblia diz que no princípio criou Deus. E quando a Bíblia está dizendo que no princípio criou Deus, a Bíblia está dizendo que o Senhor começa primeiro pelo céu e depois pela terra. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus. Diga comigo: os céus. Diga comigo: depois a terra. Uma das lições que nós podemos tirar desse texto é que tudo que venhamos fazer, que seja a partir dos céus. Querido, nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa, precisamos primeiro buscar a direção de Deus para com a nossa vida. Por quê? Porque os céus têm resposta para você. Deus tem uma palavra para te orientar, Deus tem uma palavra para te direcionar naquilo que você precisa fazer sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Precisamos entender isso. A Bíblia diz que Deus no princípio criou os céus e depois a terra. Muitas vezes nós queremos aprender com a terra, mas nós precisamos entender que é necessário aprendermos com os céus a governar as coisas do céu aqui na terra. Diga para a pessoa do seu lado: se você descobrir quem você é no reino de Deus, você vai desfrutar da glória de Deus sobre a sua vida. Querido, o diabo, ele quer cegar o entendimento. E a Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos. Mas eu quero saber aqui na Batista Ebenezer, nessa manhã, quantos aqui têm fé no Senhor? Diga amém. Então, querido, o diabo, ele tem poder de cegar o entendimento das pessoas que não têm a sua fé firmada no Senhor. E precisamos entender que a nossa fé precisa estar apoiada em Deus. A nossa fé precisa estar apoiada no Senhor, para que o diabo não cegue o nosso entendimento e nós deixemos de experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com a nossa vida. Porque Ele tem essa vontade sobre a nossa vida. Mas a igreja precisa estar atenta, a igreja precisa estar alerta acerca de qual é a vontade do Senhor para com as nossas vidas.
Deus tem algo para você. E você precisa descobrir aquilo que o Senhor tem para você fazer. Querido, os céus sempre precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. No princípio criou Deus os, e depois, no teu princípio, vem os céus primeiro, ou vem a terra? O que você, o que eu, o que nós temos colocado em primeiro lugar nas nossas vidas? O que nós temos determinado como prioridade sobre as nossas vidas? Os céus ou a terra? Diga para o seu irmão, entenda. Jesus disse assim, que nós precisamos clamar ao nosso Abba, que venha o teu reino. Diga comigo, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como ela é. Querido, Deus quer que mudemos a terra, mas Deus quer que a igreja mude a terra a partir dos... Quero lhe dizer que os céus têm direção para você nessa manhã. Talvez você entrou aqui sem saber a decisão qual tomar, sem saber que curso você vai tomar, mas eu quero lhe dizer que os céus nessa manhã se abrirão sobre a sua vida, e você ouvirá algo de Deus para que você entenda quem você é no reino de Deus, e para que você olhe para as pessoas a partir da glória de Deus. Amém? Querido, a Bíblia diz em Mateus 6,32, um versículo muito mal compreendido e mal interpretado. A Bíblia diz em Mateus 6,32 que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas pregam esse versículo e dizem assim: olha, você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas esse versículo não existe. Jesus nunca disse todas estas coisas. Jesus disse estas coisas. E Jesus estava falando de roupa, comida e bebida. Querido, o Senhor, Ele se compromete comigo e com você com o básico. Você entende isso? Por isso que tem tanta gente frustrada dentro da igreja. Por isso que tem tanta gente achando que o Senhor esqueceu deles. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e o Senhor te dará estas coisas. Diga comigo: roupa, comida e bebida. Eu quero lhe dizer que talvez você tenha mais do que isso. É a bondade do Senhor sobre a sua vida. Porque se nós não tivermos cuidado, e o Senhor sabia disso, nós vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, apenas com o interesse das coisas que serão acrescentadas. Mas nós não estamos aqui para servir ao Senhor por interesse. Nós estamos aqui para servir ao Senhor por entrega. Quem está entendendo a diferença, diga amém. Diga para o irmão do seu lado: você é a oferta. Diz para o teu irmão assim: Deus não quer o teu dízimo. Diz para ele: Deus quer o teu tudo. Não, eu sou dizimista. É, meu filho, mas o Senhor te tem. Porque quando o Senhor te tem, o que Ele pedir, você faz. O que Ele mandar, você não questiona. Porque Ele te tem. Porque você é dele e Ele é seu. Então nós precisamos entender algumas coisas para podermos desfrutar de outras. Jesus não quer que você ande frustrado. Jesus quer que você ande, querido, debaixo da vontade dele. E muitas vezes seguir a vontade de Deus é seguir não a nossa vontade. Muitas vezes seguir a vontade de Deus é remar contra a maré. Mas nós precisamos entender que nós agimos aqui na terra a partir dos céus. Nós precisamos buscar a direção certa, e Deus, Ele tem para você. Ele tem para mim palavra de vida eterna, porque o que sustenta a minha e a sua vida é a palavra. Como diz o próprio apóstolo, não precisa você ungir coisas para atrair pessoas.
Basta você ser ungido. Não precisa, querido, você buscar Deus a partir dos seus interesses. Porque, meu irmão, eu quero profetizar que você vai sair frustrado se você vir buscar ao Senhor a partir dos seus interesses. Você precisa buscar ao Senhor a partir da sua oferta. Eu estou me entregando a Ele. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino sobre a minha vida. Será que a igreja está entendendo a diferença? Diga amém. Uma das mais belas lições que podemos tomar da criação é que Deus prepara todo o cenário para colocar o homem para governar. Eu quero lhe dizer algo que talvez você não entenda agora, mas você vai entender depois. Você olha e nada está acontecendo aparentemente, mas eu quero lhe dizer que o Senhor já está preparando o cenário para te colocar para governar. Querido, está vindo uma unção de governo sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor nos colocaria por cabeça e não por cauda. O Senhor quer que você seja uma ponta de influência. O Senhor quer que você ande por aí influenciando essa terra. Por isso nós somos o sal da terra. Por isso nós somos a luz desse mundo. Amém, querido? Deus primeiro, Ele vai te direcionar ao lugar certo. Porque se uma luz estiver fora do lugar certo, se essa luz aqui, ela estiver ligada no lugar errado, ela vai me encandear. Ela não vai me deixar perceber, ela não vai me deixar ver. Então o Senhor primeiro, Ele vai te preparar. Primeiro o Senhor vai te levantando, para que depois o Senhor te faça ser um luzeiro dele. Meu irmão, Deus está te levando a um lugar de glória, mas nós precisamos entender isso e aceitar a vontade dele. Será que a igreja está entendendo? Nós precisamos entender, Deus está te levando a um lugar. Ah, pastor, mas eu não sei para onde o Senhor está me levando. É porque você é daqueles igual a Abraão. A Bíblia diz que Abraão não sabia para onde estava indo. Hebreus 11:8. Ele não sabia para onde estava indo, mas eu quero lhe dizer que Deus estava levando ele a algum lugar. Pegue na mão da pessoa do seu lado, diga assim para ele: talvez você não saiba aonde você está indo. Diga para ele assim: mas Deus está te levando a algum lugar. Balança esse crente para ver se sai um glória dele, para ver se sai uma adoração dele. Querido, o Senhor quer te conduzir em segurança para um lugar específico, para que a tua luz brilhe. Deus, Ele está te levando a algum lugar. Pastor, mas eu estou no deserto. Seja bem-vindo. Meu irmão, você quer só glória? Tem deserto. Você quer só... Uma vez eu estava orando, eu disse: Senhor, me tira desse deserto. Quando foi à noite, o Senhor me explicou. E Deus é terrível. Sabe o que foi que Ele me explicou? Ele disse: sabe por que você está no deserto? Eu disse: por que, Senhor? Porque a voz que clama do deserto é a voz que tem autoridade. Estão começando a entender agora. Senhor, me tira desse deserto. Ele está dizendo a mim e a você: não, filho, eu estou te dando autoridade nesse deserto. Não se preocupe, pessoas que estão no palácio virão ao deserto para te ouvir. Meu Deus do céu, você está entendendo? João Batista era uma voz do deserto. A voz que clama do deserto é a voz de autoridade. Mas eu não tenho a melhor comida, não visto a melhor roupa. Mas eles virão a você, não pela roupa, não pela comida, mas por quem você é no reino de Deus. Vem o teu reino. Nayon Dios, Naiko,
Você sabia, querido? Andando com Deus, eu não oro mais para Deus me abençoar, porque eu estou entendendo quem eu sou no reino de Deus. Depois de 12, 14 anos, é que eu estou entendendo agora o que é reino. Antes eu saía de casa para a igreja e dizia: Senhor, me abençoa. Hoje eu saio de casa dizendo: Senhor, deixa eu ser uma bênção na vida de alguém. O problema é que a gente sai de casa para ser abençoado, querido. Você precisa sair de casa dizendo: Senhor, me mostra alguém para eu abençoar. Qual foi a última vez que você ofertou na vida de alguém, querido? Querido, seja um canal de bênção na vida de alguém. Deixa eu liberar uma palavra bem molinha para você. Aqui eu posso pregar essas coisas porque eu sei que o coração da igreja está sendo tratado. Então deixa eu te falar uma coisa. Olha para essa pessoa que está perto de você e diga assim para ela: todas as vezes que você estiver em uma grande necessidade, olha para ele, dá um sorriso logo, ri dele, vai, irmão. Pode rir. Pode rir do bichinho. Diz assim para ele: todas as vezes que você estiver numa grande necessidade, Deus vai levantar alguém. Ah, pastor, Deus vai levantar um empresário. Deus vai levantar um pastor ungido. Todas as vezes que você estiver, entenda isso, porque isso é reino de Deus. Todas as vezes que você estiver em uma grande necessidade, Deus vai colocar alguém em seu caminho com uma necessidade maior. Eita, que glória a Deus, empolgado você deu. Pense como a igreja está. Ah, você queria que eu chegasse e dissesse assim: ah, Deus vai levantar um empresário, aleluia, Deus vai levantar. Não. Deus vai levantar alguém com uma necessidade maior. E não tenha medo de repartir, não tenha medo de suprir, porque quando você reparte, o Senhor sim multiplica. Pastor, me prova, provo, irmão. Elias estava com fome, aquela viúva só tinha um pouquinho de farinha para fazer um pão, para comer e morrer com um filho de fome. Se você entender quem você é no reino de Deus, ninguém vai morrer de fome do seu lado. Se você entender quem você é no reino de Deus, querida, você vai entrar nas casas e dizer: Senhor, o que é que eu tenho para oferecer aqui nesse lugar? Se eu estou aqui, ainda que eu esteja com fome, é porque eu só tenho um propósito de abençoar esse lugar. Todas as vezes que você estiver numa grande necessidade, Deus vai levantar alguém com uma necessidade maior do que você, para perceber se você irá supri-la. Agora, quando você supra a necessidade de alguém, Deus levanta. Aí sim, Deus, Ele é que supre a tua necessidade. O problema é que hoje os pastores estão esperando do seu ministério. Eu preciso. Não, meu ministério me sustenta. Não, querido, o que te sustenta é Deus. É Ele que te sustenta. Aí a gente espera de um empresário, aí Deus coloca um mendigo na nossa frente para ver a nossa reação diante dessa situação. Diz a Bíblia. Aquela mulher, ela repartiu. Aí Elias entendeu quem ele era. Elias só entende sua chamada no Querite. Porque no início da sua chamada ele diz: assim digo eu, conforme a minha palavra. No Querite ele aprendeu a não se precipitar mais e esperar. Depois do Querite ele nunca mais diz segundo a minha palavra. Ele sempre diz: assim diz o Senhor. A palavra Querite significa cortar, lapidar, para te colocar no tamanho certo.
E ele ali, ele teve que sentar. Sabe o que a gente está precisando? A gente está precisando parar mais. O problema é que a gente não tem mais tempo para sentar. Deus disse: Elias, eu vou te fazer sentar um pouquinho, Elias. Mas Senhor, eu vou precisar buscar pão. Não, vou providenciar carne, eu vou providenciar. Você tem que parar. Para um pouco. Stop. Amém? Para. Senta. E fica dependendo. E fica observando o fruto da sua profecia. E o riacho cada dia secando mais. E cada dia que se passa, Elias vai dependendo mais do sobrenatural do que do natural. Será que você está entendendo? Cada dia que passa, Elias vai vendo o riacho secando. E o interessante é que Elias não sai para buscar água, Elias não cava um poço, Elias fica ali esperando. E o riacho vai secando, o riacho seca. E Elias não se move, Elias não sai até ouvir uma palavra dos céus. Eu quero te dizer, querido, não se movimente sem antes ouvir os céus sobre a sua vida. Não saia do lugar sem antes o Senhor te dar uma direção clara daquilo que Ele quer. O riacho secou, Elias ficou ali. Aí Deus diz assim: Elias, vai para Sarepta. Eu dei ordem a uma viúva que te sustentasse. Quem é que não imaginava que era uma viúva rica? Agora estou eleito. Agora Deus vai, com certeza. Chegou lá, a mulher estava com 2 cavacos de lenha que restava, a sobra da madeira. Mas Elias, ele ali já entendia quem ele era. O mesmo profeta que profetizou seca, Deus usou ele para profetizar sustento para aquela mulher. Diga comigo: eu vou profetizar. Aleluia. Querido, seja canal de bênção na vida de alguém. Se você está naquele emprego, não é para você reclamar daquele chefe, é para você profetizar sobre aquele lugar. Se você está naquela escola cheio de pessoas que o mundo estão dentro delas, você precisa entender que você será usado para tirar o mundo de dentro delas e estabelecer o reino de Deus sobre a vida delas. Meu irmão, você precisa entender quem você é. Então, todas as vezes que você estiver numa grande necessidade, fique esperto, irmão, porque Deus vai colocar alguém numa necessidade maior que a sua. Essa igreja aqui é testemunha nossa. Falávamos aqui, até eu trouxe a mensagem para vender. Quem quiser comprar, compre, mas quem não quiser comprar, não tem problema. Eu sou um vendedor terrível. E quem não tiver dinheiro para comprar e quiser levar, pode pegar e levar. É verdade. De verdade. Você precisa entender que você é canal de bênção. Se você está em um lugar, querido, é porque Deus quer te usar lá. Deus está te direcionando para um lugar alto, para que você brilhe. Porque Deus só nos leva a alguns lugares altos para que nós possamos servir melhor as pessoas. Diga comigo: a melhor maneira de investir no reino de Deus é investindo em pessoas. Pois disse Jesus: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. No princípio criou Deus os, e depois, e nessa mensagem que eu preguei aqui também, eu disse que todas as vezes eu abria. Quem lembra daquela mensagem das estrelas? Contou? E eu disse aqui que eu abria a garagem de casa e eu dizia assim: eu não, mas... E teve um dia que eu orei em casa, eu disse: Senhor, chega. A gente às vezes, a religião nos ensina a orar assim. Querido, toda religião nos ensina a orar assim. Eu disse: Senhor, chega.
Deus, envia alguém hoje. Isso era de manhã. Você envia alguém hoje. Porque, Senhor, não estou aguentando mais essa chuva, levando os meninos tudo doente, gripado, na chuva, debaixo de uma sombrinha. Quando foi quase na mesma hora a campainha tocou, eu disse, meu Deus, é hoje. Quando eu abrir essa porta, vai estar um empresário com uma chave de um carro. E olha que eu prego contra isso, mas escute. Quando eu abri a porta, estava uma mulher. E ela disse, pastor, eu vim aqui porque eu não tenho nada para comer em casa. Ele é terrível. Aí eu tinha em casa o dinheiro da escola de Azaf. Aí eu olhei para Cida olhou para mim. Eu disse, Cida, e agora? Ela disse, tem a escola do menino. Aí eu disse para ela brincando, tem a barriga da irmã. Aí ela disse, eu já sei. E eu ainda pensei em dividir aqueles R$100 e dar só 50. Deus disse, não, filho, entrega tudo. Aí eu saí para fazer visita, cheguei em uma determinada residência que não tinha quase nada. E Deus disse, vai, faz uma feira. Eu disse, Senhor, não tenho dinheiro. Ele disse, usa teu crédito. O problema é que a gente não entende que Deus, quando pede água à mulher, a mulher estava com o cântaro vazio. Porque quando Deus pede algumas coisas de nós, o cântaro está vazio. E a gente fica olhando para o cântaro vazio e a gente não se move. A partir de hoje, o Senhor vai te ensinar a se mover pela fé. Eu liguei para a dona do mercado, eu disse, olha, é o pastor, eu quero uma feira, faça como se fosse para mim. Dessa vez eu não tive coragem de dizer à esposa. Todas as vezes que você tiver com uma necessidade, querido, Deus vai colocar alguém no seu caminho com uma necessidade maior. Aí chega uma mulher, um casal de Caruaru, começa a rodear. E eu dando cortada e eu sem entender. Eu dizia só amém. Ela, não, pastor, eu disse amém, que a gente tem que vigiar. E eu amém. Não sei o que, glória a Deus. Ela disse, pastor, faz 2 semanas que nem eu e nem meu marido dormem. Aí eu tive que parar, né? Eu disse, por quê, querida? Minha mãe estava no quarto, minha esposa, os meninos. E eu disse, por quê? E ela disse, porque o Espírito Santo nos acorda toda manhã. E eu disse, e ele nos acorda com a voz do Senhor. Eu olhei para o meu marido e disse, é a voz do pastor. Ele disse, ele está aí. Aí eles iam dormir e eles acordavam. Eles iam dormir e a minha voz chamava. Eles iam dormir e minha voz chamava. Até que um dia, na madrugada, ela foi orar e ela disse, Senhor, o que é que o Senhor quer? Deus disse, eu quero o teu carro. Ela disse, Senhor, mas tudo é teu. Não, eu quero o teu carro. Isso na minha voz. Ela foi dormir, não conseguiu 2 semanas sem dormir. Ela disse, pastor, eu estou igual um zumbi. E eu quero lhe dizer que a partir de hoje o senhor tem um carro. Porque o meu carro eu vou lhe dar. Aí eu fui em Caruaru, não tem quando a gente está meio desconfiado. Eu fui em Caruaru meio desconfiado. Aí o casal estava lá me esperando. E aí eles disseram, está aqui, pastor, seu carro. Ele me deu a chave, eu não quis pegar. E eu disse, vocês têm certeza disso? Ele, não, pastor, o carro é seu. A esposa dele até riu e disse, a gente quer dormir hoje, pastor.
Aí eu disse, eu vou deixar vocês em casa. Ela disse, não, pastor, nós vamos de ônibus. Eles só tinham esse carro. Aí eu disse, deixa eu levar vocês. Ela disse, não, pastor, nós vamos de ônibus, nós não queremos incomodar o senhor. Se ela pedisse para eu levar ela nas costas, eu levava, irmão. Nós não queremos incomodar o senhor. E eu entrei dentro daquele carro, fechei. E eu fiquei sem, parece que eu desaprendi a dirigir. E eu disse, meu Deus, por que o senhor faz dessas coisas? E eu comecei a interceder por aquele casal. Depois eles disseram, pastor, o senhor pregou uma mensagem na nossa igreja e o nosso casamento estava destruído. E chorava eu de um lado e ele do outro, porque parecia que o senhor estava morando com a gente. E o senhor olhou para mim e disse, perdoe ele. Eu nem lembro disso. E naquela noite ela perdoou o seu esposo. Diga para o seu irmão, Deus vai começar a te pedir coisas. Meu irmão, não vou dizer que Deus vai te dar, vou dizer que Deus primeiro vai te pedir. Quem entende que Deus trabalha de maneira poderosa sobre as nossas vidas? Andaralavacion de conturibiribiri alamahai. Tem que terminar, mas escute isso. Entenda quem você é. Aprenda a priorizar os céus. E assim como ele começou, comece você também. Comece a partir dos céus. Deixe os céus governar a sua vida. Porque os céus têm uma palavra para você. Para a gente encerrar, deixa eu te falar algo. Nesse versículo 3. A Bíblia diz, disse Deus, haja e... Deus disse o que, igreja? Amém? Só que o interessante é que a gente imagina muitas vezes que Deus, ele criou o sol para iluminar o dia. A gente imagina que o Senhor criou a lua para iluminar a noite. Mas Deus não criou o sol para iluminar o dia, nem a lua para iluminar a noite. Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Porque quando ele disse haja luz, foi antes dele criar o sol. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo, a palavra do Senhor libera luz. A Bíblia diz no Salmo de número 119, versículo 105, a Bíblia diz que luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido, Deus quer iluminar a tua vida. Deus não quer que você ande em escuridão. Para isso o Senhor não precisa criar o sol, bastou ele dizer haja luz e houve. No quarto dia da criação é que ele vem fazer o sol. Diga comigo, eu preciso aprender com os céus. Diga para o seu irmão, uma unção de governo. Você vai governar, querido. Agora escute. Essa palavra haja luz é uma palavra que diz... Em hebraico é uma palavra ner danid. Diga comigo, ner danid.
A palavra Ner Danide significa luz que emana do próprio Eterno. Quando o Senhor disse que nós seríamos luz para esse mundo, o Senhor está falando de Ner Danide, a luz que Ele colocou dentro de você. Agora, o que me chama a atenção é que esse Deus que nós servimos, esse Deus, Ele pode trabalhar no escuro, porque o nosso Deus é capaz de enxergar uma pulga preta num tapete preto dentro de um quarto escuro, sim ou não? Mas nem Deus trabalha na escuridão. Por isso que nós precisamos entender esse princípio e não andar em trevas. Querido, Deus vai clarear o teu caminho para que você ande em segurança para a glória dEle. Será que você está entendendo isso? Ner Danide, a luz do próprio Eterno que habita dentro de você, a glória de Deus está dentro de você, porque a Bíblia diz que quando o Senhor fez o homem, você sabia que o homem não foi criado no último dia da criação? Efésios 1:4, a Bíblia diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você já existia antes de tudo ser formado. Diz para o teu irmão: você já existia. O que Deus fez foi preparar tudo para que você viesse, aleluia. Mas você já existia.